Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade a esses vídeos, falando um pouquinho mais sobre os anjos. E hoje eu quero abordar o mundo espiritual, né, de uma forma um pouco diferente, né, do que nós costumamos entender e talvez viver esse mundo tão bonito que o nosso Pai preparou para cada um de nós, né? Mas antes de mais nada, você que ainda não é inscrito, né, busque se inscrever no canal. É muito importante a sua participação, o seu like, né? E também busque compartilhar com um amigo, para que assim outros possam também poder ver esses vídeos. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis na nossa sociedade, onde o povo está perdido em cima das coisas do mundo, e aí acaba ocorrendo a desilusão, a falta de vida. Então eu percebo ultimamente muitos pedidos de bênção nas casas, a qual costumo ir o mais rápido possível, e os problemas das pessoas são sempre os mesmos, né? Em relação a essa forma de vida que nós estamos vivendo agora. As pessoas acabam se tornando escravos de uma sociedade mesquinha, né, egoísta, que despreza totalmente o mundo espiritual. Esse mundo que o nosso Pai preparou para nós com tanto amor, né? Enviou até mesmo o seu Filho para cada um de nós entendesse e vivesse nesse reino. E hoje as pessoas, através dessa sociedade injusta, né, que vão nos levando por outros caminhos, acaba se afastando desse mundo espiritual tão bonito que Ele preparou para nós. E é justamente sobre isso que eu quero abordar nesse pequeno vídeo, né? Eu digo para vocês que desde o começo da minha existência, eu já falei isso em outros vídeos, um anjo, um ser especial me acompanha. Eu consigo percebê-lo na minha vida, no dia a dia, de uma forma tão clara, né? Como chegando ao ponto de como se eu estivesse conversando com um amigo, uma pessoa de casa, sei lá, qualquer um, né? Ele conversa comigo. E é uma forma diferente de conversa. Você já deve ter prestado atenção em alguém que fala com você e você fala, de onde que vem essa voz? Quem está falando comigo? E não consegue perceber, acha que é bobagem, né? Mas busque prestar atenção. Ele fala sempre conosco em todos os momentos. Nós temos que prestar atenção no que ele tem a nos dizer, qual a mensagem que ele quer passar para cada um de nós. Então, nós temos que estar atentos, né? E não desconfiar achando que é coisas da mente. Não, ele acontece de uma forma sutil. Você percebe a diferença quando é alguma coisa que você está inventando. Vou dar um pequeno exemplo que aconteceu comigo, só um pequeno exemplo. Eu estava celebrando outro dia na capela do cemitério. Lá eu gosto muito de celebrar porque o silêncio é gritante. É um silêncio muito gostoso, viu? E é um lugar propício para meditar, para rezar, né? Só escuto os cantos dos pássaros, né? E antes de dar início, o povo estava cantando, né, a música lá para dar início à celebração. E eu, de olhos fechados ali já no altar, comecei a imaginar, né, quantas pessoas a mais, fora esses que aqui estão, né, de uma forma invisível, estão presentes aqui nessa igreja. Devia ter umas 20 pessoas no máximo ali.
E eu imaginando assim, esses bancos devem estar cheios, né? Muito mais deve estar aqui presente, né? Daí veio na minha imaginação naquele momento, né? Eu gostaria de poder ver, de vê-los aqui presentes, né? Senti-los, né? Aqui junto com os outros, né? Naquele mesmo instante, uma voz dentro de mim, ela responde, né, a esse meu pedido, assim, entre aspas, né? Imaginei que estava conversando comigo mesmo, mas ele estava me ouvindo. E a resposta foi o seguinte: o que você prefere? Que eu te inspire na sua meditação aqui em outros momentos? Ou ver, né, essas pessoas que já faleceram aqui perto de você? Eu disse, não tenho dúvida, eu quero continuar. Que você me inspire sempre, né? Que esteja sempre comigo, falando comigo, e eu podendo te ouvir, e podendo repetir tudo aquilo que você coloca sobre na minha mente, né? Isso é muito mais importante, né? Pensei isso. Isso foi tudo durante aquele canto de entrada, né? Ele falou, então, tá bem, não pense mais nisso. Essa foi a resposta. Ótimo. Continuei a celebrar normal, né? Mas foi uma resposta tão objetiva, clara, para mim naquele momento, que não tem por que ficar pensando nisso mais, né? É claro, é óbvio que eu prefiro que ele venha me inspirar, e venha me ajudar em todos os momentos da minha vida, porque fica vendo, né, outras pessoas que faleceram, né? Ou seja, o que ele talvez quis colocar para mim, que você deve entender, é que cada um de nós tem dons, um diferente do outro, né? Conheço muitas pessoas que têm, né, esse dom de ver, né, as pessoas falecidas. Como eu comentei com vocês um tempo atrás, que eu fui celebrar no cemitério, né, uma exéquia, e uma pessoa que ali estava presente viu, né, em mim uma imagem muito parecida com a de Jesus, né? Um ser brilhante que estava colocado sobre mim. Eu não aparecia, o que aparecia era esse ser, né? A pessoa que contou para mim imaginou que era Jesus. Mas não precisa ser, pode ser um outro ser, né? Espiritual, de luz, que esteja ali me ajudando. E ao meu lado, ela disse que viu um franciscano, né, com um hábito marrom, né? Imaginou ser São Francisco no pensar dela. Mas eu digo para você, pode ser um outro espírito, né? Que também estava ali ajudando. Tem tantos que podem tomar a forma que eles desejarem, né? Mas vamos lá. Então, e no momento que eu estava celebrando, com a estola, todos aqueles trajes, né? Ele estava comigo, estava me ajudando, e a pessoa que estava ali estava vendo os dois presentes, enquanto eu estava fazendo aí a oração. E até ele conversava com ela, né? Porque ela estava preocupada, que ela estava vendo aquele ser que estava morto ali no caixão de pé, conversando com as pessoas que estavam à volta, buscando conversar, abraçar, e estava desesperado, não sabia o que fazer, né? Nem sabia por que ele estava ali, morto, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela queria ajudar. E aquele ser que estava em mim, né, rindo para ela, falou, não se desespere, não se preocupe, está tudo sob controle. Realmente está, né? E quando eu terminei de fazer então essa oração, diz ela que aquele espírito que estava em mim, na forma de Jesus, saiu, foi ao encontro do rapaz ali que estava morto, mas em espírito de pé ali na frente, pegou pela mão e levou ele para o alto e simplesmente desapareceu, né, numa luz. E o outro ser que estava na forma aí de hábito franciscano também naquele momento ele desapareceu, né? Então
São seres espirituais que nos ajudam, que estão perto de nós, né? Que alguns têm o poder de ver, outros não, né? Para muitas pessoas que veem, né, eles não querem ter esse dom, né? Conheci um monte de gente que diz que não queria ter esse dom, né? E até foi afastado deles esse dom porque eles não desejaram mais, tinham medo, né? Então tem muitos casos, muitos que as pessoas vêm conversar com a gente sobre isso, falando, né, sobre esse tema de ver, ter visões e tal, né? E, como eu volto a colocar aí, eu tenho esse dom de poder falar, me expressar de uma forma diferente, né, iluminada pelo meu anjo, e eu prefiro ficar com esse dom, né? Além daqueles que eu já comentei com vocês, de poder à noite, né, enquanto o corpo dorme, o espírito sai. E eu tive muitas experiências, muitas mesmo, né, incansáveis experiências de sair fora do corpo, né, e poder ir a lugares inimagináveis, né, até em outros planetas. Eu já tive essa experiência, né, de fazer essa experiência de visitar outros planetas, e todos eles guiados, né, pelo meu anjo. É um ser que está comigo, perto de mim. A única coisa que eu vejo nele é um ser totalmente, como se tivesse com uma túnica, né, branca, mas o rosto não dá para ver. Você olha para ele é embaçado, né? Você não consegue ver. Eu já vi isso em muitas outras pessoas que contaram, né, também, que não conseguem ver, né, o rosto do anjo, né? E as pessoas também relatam, né, que eles são muito altos, vários metros de altura, né? 3 metros, 2,5 metros, são altos, né? E esse que estava comigo, ele não se colocou tão alto, não. Ele é mais alto, sem dúvida, né? Talvez 1,80 m, 2 metros. Ele é bem alto, mas não tão alto, né, como os outros relatam. Mas o que eu quero colocar, então, nesse momento é sobre esse mundo espiritual que nos rodeia, né, que muita gente não toma uma devida atenção a tudo que acontece na nossa volta e não consegue observar, sentir esse mundo espiritual, tá bom? É claro que uma das causas hoje das pessoas se desligarem do mundo espiritual são os meios de comunicação que nós temos, né? Em especial os celulares, WhatsApp, Face e tantos outros, que faz com que as pessoas, no momento que tem, né, às vezes uma filha esperando, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, né, a primeira coisa que faz, né, é pegar o celular e ficar vendo as notícias, né, enfim, conversando com as pessoas, né, mas usando esse meio de comunicação. E não param mais, né? Isso é uma pena. Não param para meditar, não param para rezar, não param para conversar com o anjo, né? Então acabam perdendo essa sintonia com o mundo espiritual. Como é triste, né? Ainda mais hoje em dia estão perdendo o costume de ir na igreja, não levam mais os filhos na igreja, e na igreja é um lugar propício, né, como eu já disse, para termos esse contato com esses seres, né? Então, na igreja, com toda certeza, ela está repleta de anjos, seres espirituais iluminados, que facilita esse contato maior com o mundo espiritual. Infelizmente, hoje se perde tudo isso, e é por isso que as pessoas acabam necessitando, né, como eu disse no início desse vídeo, necessitando da ajuda
para abençoar a casa, enfim. Que pena, né? Mas é importante essa busca, essas pessoas que pedem, né, para ir abençoar. Eu sempre falo para eles, participem na vida da igreja, continuem a participar, não se afastem, né? Busquem se ligar a esse mundo espiritual que é tão importante para cada um de nós, né? Quando nós nos afastamos dele, ele continua conosco, ele nunca se afasta de nós. Mas quando nós nos afastamos dele, é como se falássemos não à sua proposta e buscássemos outros caminhos, né? E sem ele. Eu já disse para vocês em outros momentos, né, que nós temos nesse mundo aqui o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o caminho que nós vamos seguir. E eu digo ainda mais, esse livre-arbítrio é uma ilusão. Assim como tudo que existe nesse mundo é uma ilusão. Faz-se de conta, tá certo? Vou explicar melhor o sentido, né? Então imagine que nós temos que chegar até o Pai e nós vamos chegar até Ele, que foi por isso que Ele nos criou. Nós vamos aprendendo muitas lições pelo caminho. E ao aprender essas lições, nós vamos nos aproximando dele. Então, nesse mundo é um caminho, é uma escola que vai fazer com que cada um se aproxime mais dele. Então, quanto mais você for dizendo sim na sua vida a ele, buscando seguir os caminhos que Jesus preparou, mais rápido nós o encontramos. É como diz na Bíblia, no livro de Isaías, que as montanhas serão aplainadas, abaixadas, né? Os vales profundos serão todos soterrados. E então aquele que procura o Senhor terá um caminho reto, né? Não terá montanhas para subir e nem vales para descer, é um caminho reto, plano, né? Então ele diz que os caminhos todos curvos serão alinhados, esticados, né, para você chegar mais perto a ele, né? Então quando nós o procuramos, quando nós entendemos, quando nós buscamos realmente, né, ir até ele, então esses caminhos se tornam mais retos. É isso que o nosso Pai quer para nós, né? Que você siga no caminho reto para ele, né? Agora, quando você fala não, você deixou de seguir um caminho reto e fez uma curva. O não é desviar-se do caminho, né? Então, cada vez que você vai falando não, deixa eu viver a minha vida do meu jeito, quero fazer uns planos de vida aqui e depois eu volto, né, para o Senhor, né? Esses caminhos todos que nós buscamos, é como se fôssemos fazendo um monte de voltas em torno do caminho principal. O caminho principal está aqui, é linha reta. Você vai fazendo círculos, contornando aquele caminho, né? Mas sempre você está caminhando, você nunca volta para trás. Você pode estar caminhando devagar, né, fazendo esse monte de volta em torno da linha principal, mas você continua caminhando. Então, o não é o retardar a chegada até ele. Então você precisa nesse não aprender certas lições aí no mundo. É por isso que tem os erros, por isso que tem os pecados, né? É para que você possa aprender. Então, toda queda, né, pode ser necessária para que você entenda determinadas coisas e volte para o caminho, né? Entendam como isso funciona. Então, posso dizer até que para muitas pessoas, né,
o cair é necessário, o erro é necessário, a queda, né, o pecado, é necessário cometer determinadas coisas erradas para que possa aprender o que é certo. Se você pudesse ouvir aquele que já fez uma experiência e não cair naquele erro, melhor, é o que Jesus veio nos ensinar. Ensinou o caminho, não faça isso, não faça aquilo, por esse caminho aqui é melhor, ser desse jeito é mais interessante, né? Ou deixar de lado o egoísmo, ou, enfim, tudo aquilo que ele vai ensinando, se você prestar atenção e buscar fazer tudo aquilo que ele ensina, é não precisar cair no erro, nas falhas para aprender. Você aprende por aquilo que ele ensinou. É que nem um pai, uma mãe que fala para o filho, filho, não vai fazer tal coisa, que você vai se machucar, que você não vai se dar bem fazendo isso, então dá um conselho. E o filho, em vez de aceitar o conselho do pai ou da mãe, ele precisa passar pela experiência. Eu não acredito no pai e na mãe, vai passar por aquela experiência e acaba acontecendo aquilo que o pai e a mãe falou para ele, né? Acaba acontecendo um problema que os pais, né, já passaram talvez por aquilo e não desejam que o filho passe por aquilo. Mas o filho não ouve e vai passar pela mesma experiência, né, dramática, de dor, enfim, para poder entender. Daí ele fala, se eu tivesse ouvido meu pai, eu não teria passado por isso, né? É justamente. Então, é assim que acontece. Não era necessário você passar por aquele problema, porque seu pai já falou para você, ou sua mãe, ou Deus, através de Jesus nos ensinando, mas nós não o ouvimos e acabamos, né, sofrendo por causa dos nãos que nós vamos falando a ele, né? Então esse não é um retardar apenas. Então o não, ele retarda a nossa caminhada. Ele faz com que nós fôssemos fazendo círculos, né, e não chegasse a ele numa linha reta. Mas você vai chegar até ele, né? Porque não existe outro caminho. É isso que eu quero buscar colocar para você. Mas vocês vão falar assim, eu quero seguir um caminho diferente desse. Não existe um outro caminho. Você pode se iludir por anos, sei lá, vidas, né, em outros lugares, tal, naquela forma de pensar sua, mas não existe outro caminho, só existe aquele, né, que ele preparou para nós. A sua opção é seguir outros caminhos, seria o livre-arbítrio. Em um determinado momento você vai entender e vai voltar para o caminho principal. Não tem outro, né? É por isso que eu falo para vocês, né, que o livre-arbítrio é uma ilusão, assim como tudo nesse mundo é uma ilusão, né? Quando nós nos perdemos aqui nas coisas do mundo, nos prazeres, enfim, de tudo aquilo que esse mundo proporciona, é um mundo de ilusão, um mundo de faz de conta. Você deveria prestar mais atenção nas coisas que Jesus ensinou. Eu busco colocar para vocês aqui também, não fujo daqueles ensinamentos de Jesus, para que você entenda e seja feliz. Então, o objetivo desses vídeos todos que eu coloco para vocês é esse entendimento, que o mundo espiritual, ele existe. Nós somos seres espirituais. Esse mundinho que nós vivemos aqui é apenas como se fosse um passeio, não é a nossa casa. Nossa casa lá é no mundo espiritual, né? Então tem muitas moradas em torno desse planeta, moradas espirituais, né, que você vai para lá, no momento da sua morte, você vai achar que tudo é igual.
parecido com o que está aqui, né? Para que você tenha uma sensação boa de estar nesses lugares. Então, todos esses lugares aí próximos daqui, nós vamos para lá, dependendo do estado de vibração de cada um. Você vai sozinho, não é? Sozinho que eu falo, né? Busca entender bem, né? Não tem como você ir para um lugar melhor quando você não está pronto para aquele lugar lá. Então você vai naquele lugar que você vibra, né? Também não vai num lugar mais baixo, né, do que aquele que é para você. Você vai naquele lugar que é seu. Então tem tantas pessoas nesse mundo, né, com ideias diferentes, com caminhadas diferentes, né, que vão em moradas diferentes. Tá certo? Se você pensa e age da mesma forma que um amigo seu, e sempre foram juntos, né, e vivendo daquela forma, é provável que vocês vão na mesma morada. Pode acontecer que não, vai em moradas diferentes. Então, na casa do Pai tem muitas moradas aqui em torno desse planeta mesmo. Onde nós estamos aqui já é uma morada da casa do Pai também, né? Por que não? Nós somos seres espirituais fazendo essa experiência, mas não deixa de ser uma morada. Aqui é uma morada, né? Então não precisa sair daqui para estar lá e fazer algum tipo de serviço. Não, faça aqui mesmo. Aproveite o momento que você está vivendo e busque ter essa vida que você imagina que poderia ter depois. Viva agora, né? Com essa certeza. Então, através de todas essas experiências que eu fiz no mundo espiritual, né, dá essa certeza que nós somos seres espirituais, que existe uma outra vida após essa. Eu falo em todas as minhas celebrações isso, para que as pessoas prestem atenção, né? Eu sempre falo. Então, na casa do Pai tem muitas moradas, nós vamos para essa morada, a morte não existe. Todas as celebrações falam isso. A morte é uma ilusão, faz de conta, é apenas uma passagem, né? O espírito continua. Eu digo no final assim, e a vida, né, ela continua. A vida não para, ela continua. Nós continuamos a viver em uma outra realidade. Assim como tem muitas dimensões diferentes, tem universos diferentes, né, universos paralelos que são chamados, né? Então tem uma infinidade que nem vou nem pensar nisso, de tão vasto, tão grande que é esse mundo espiritual que o nosso Pai prepara para nós, né? Mas isso tudo não tem importância aqui, porque você está vivendo o agora. O momento presente que é o mais importante. Não devemos pensar no que vai acontecer, nem no que aconteceu já. Então, nem no futuro e nem no passado. O mais importante é o agora. Então, busque viver o agora com amor, né, com simplicidade, com esse objetivo de ir ao encontro do outro, pensar no outro, ajudar o outro, sair de si dessa forma egoísta de vida e ir ao encontro do outro. Não se deixar ser levado pelas ciladas, pelas coisas do mundo, né, que só servem de obstáculos para que você não chegue até ele e seja feliz. Então seja feliz agora, com o pouco que você tem. Não é necessário ter coisas para ser feliz. O importante é você amar. Por isso que São Francisco falava, façam poucas coisas, mas façam bem feitas. É impressionante como as pessoas não conseguem entender isso. Passa o dia na correria e se não estiver correndo, não viveram, né? Não consegue parar para meditar, para rezar, não consegue achar tempo. Aqui tudo isso, você não vai levar nada daqui, tudo vai ficar aqui desse mundo. Você não consegue levar as coisas desse mundo para uma outra realidade. Não, as coisas desse mundo ficam tudo aqui. O seu corpo, que é desse mundo, tudo fica aqui. Você vai levar só o seu espírito, né? E as suas lembranças, o que você aprendeu, tudo isso. O resto fica aqui. Não tem como, né? Então, para que esse acúmulo exagerado de coisas, de bens,
de roupas, disso, daquilo, pensando em carro, em tanta coisas, né? Sendo que você vai viver 30, 40 anos a mais do que está aqui agora, talvez, se você for mais novo, né, nos 20 anos, viva uns 40 anos a mais, 50, mas é finito, que acaba. Então o corpo aqui ele vai se deteriorando, ele se estraga, né? Ele não tem uma capacidade de conservação eterna, tem um limite, né? É uma máquina. Essa máquina desgasta e uma hora não tem como ela continuar ainda a trabalhar, né? Vai dando plano em tudo quanto é coisa. Daí pronto, acabou, né? Você sai dela e vai para as moradas, né? E quem sabe talvez em outros planetas, vai habitar um outro corpo, por que não? Para continuar aprendendo e chegar até a casa do Pai. Eu já falei que eu já fui em planetas, muitos planetas, conheci outras realidades, seres diferentes de nós, né? Por que eu não posso ir para um desses lugares aí? Eu posso. Cada um de nós pode ir para esses lugares aí, tá bom? Para continuar essa aprendizagem, né? Assim como nós estamos necessitando desse corpo aqui agora para poder aprender, talvez você vai necessitar de um outro corpo, em um outro lugar, em um outro plano, para continuar a ter aprender certas coisas que de outra forma você não iria aprender, né? Então você tem que passar por aquilo, né? É como você for falar para o seu filho assim, ó, para andar de bicicleta você precisa fazer isso, tá bom. A hora que você vai pegar a bicicleta e vai andar, mesmo depois de todas essas informações, você tem que passar pela experiência para poder entender. Aquelas ajudas todas foram boas, mas você vai aprender a andar, né, andando, caindo, né? Não tem outro jeito. Você pode lembrar das informações que o pai deu, a mãe deu, para os cuidados que tem que ter para poder se equilibrar, mas você tem que tem que passar pela experiência para poder entender. Assim é sobre todas as coisas, né? As vivências desse mundo, o amor, a prática do amor, da misericórdia, da paciência, enfim, tudo, né? Os controles da gula, da bebida e tudo mais, né? Não adianta. As pessoas falam, te orientam e você vai fazer a experiência, poder aprender, né? Passar um estágio melhor, né? Assim é em todos os lugares, né? Então esse planeta aqui, eu volto a falar, é muito interessante isso. Esse planeta aqui, nós estamos aqui para aprender a amar. Então esse planeta aqui devia chamar planeta amor. Então a lição maior para nós aprendermos aqui é o amor. Então, por isso que nós nascemos tão egoístas, né? Um mundo egoísta. É para aprender, né, a deixar o egoísmo de lado, a amar, né? Então, essa é a grande lição desse mundo aqui. Se nós não conseguimos entender isso, nós não entendemos nada, tá bom? Então eu busquei colocar aí em 30 minutos um pouquinho sobre isso, sobre a importância de viver nesse mundo aqui e agora, né? E ficando por aqui. Então você que conseguiu ficar até agora me aguentando, então se gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal, né? Busque compartilhar com alguém. E até outro dia. Estou rezando por você, para que você seja melhor, tá bom? Todos os dias você está em minhas orações. Deus te abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau.